Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um trimestre. Hoje nós estamos iniciando o nosso trimestre da nossa EBD, nossa escola dominical, editada pela CPAD, uma editora da Assembleia de Deus no Brasil. O assunto dessa lição são os ataques contra a Igreja de Cristo. Ela é comentada por um grande homem de Deus, que tem sido um instrumento abençoador, pastor José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus, e será um tempo gracioso para a gente aprender sobre verdades que estamos vivenciando diante dos nossos olhos todos os dias. Convide alguém para participar, compartilhe o vídeo, coloca no seu status e vamos falar a palavra de Deus e trazer a verdade para as pessoas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar então. Senhor, opera uma obra poderosa nesta manhã, abençoe cada um dos nossos alunos, faz as tuas obras maravilhosas. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. O texto áureo da lição de hoje é 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. A verdade prática diz que, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A lição de hoje está em 1 Timóteo capítulo 4, verso de 1 a 5, que diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada para rejeitar, sendo recebida com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A igreja vive hoje sob ataque, isso desde os seus primórdios. Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto o povo do Antigo Testamento como o povo da Nova Aliança. A igreja sempre experimentou ataques e oposição do diabo ao longo da história. Nem sempre esses ataques foram usados com a mesma metodologia. Inicialmente o diabo perseguiu a igreja com prisões, com açoites, com a morte. E o diabo viu que a proporção que fazia isso, a igreja mais crescia. Cada sangue do mártir que era jorrado na terra parecia um adubo ou uma semente que fazia nascer muitos outros. Cada cristão que era tombado na arena do Coliseu, levantava-se nas arquibancadas centenas de pessoas que se convertiam com o testemunho da fé dele. Então o diabo muda então a estratégia e ele vai inserir no meio da igreja um casal hipócrita como Ananias e Safira, arruma outras distrações internas na igreja com problemas de relacionamentos, heresias, mentiras, e o diabo então vai inserir no meio da igreja ideias ou doutrinas e conceitos que são contrários à palavra de Deus, a fim de desviar a atenção da igreja do verdadeiro evangelho. Então, primeiro ponto aí, a igreja sob ataque. Primeiro, o autor trata da sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs
cresceram na última década de forma exponencial. Qualquer um que tem olhado para a vida e visto como o mundo anda, existe claramente orquestrada uma oposição a fim de eliminar de vez o cristianismo. Na verdade, a gente vive uma cultura ou uma guerra de duas cosmovisões. De um lado, a cosmovisão judaica cristã, e do outro lado, a cosmovisão pós-moderna. Essa batalha é uma batalha pela moralidade. A sociedade ocidental é uma sociedade criada pelas escrituras, é uma sociedade criada pelos valores da moralidade cristã. Então, os valores judaicos cristãos, que são os valores bíblicos, criou a cultura ocidental com a liberdade, com o direito, é chamada a cultura mais justa, já conhecida na história da humanidade, é a cultura mais rica, é a cultura mais plena, é a cultura mais humana, é a cultura onde os direitos, a vida, a liberdade e a propriedade são respeitados, e é o momento, é a cultura áurea, é a cultura ouro, né, da sociedade. Os povos que não nasceram debaixo da cultura ocidental são povos hostilizados, com culturas primitivas, aberrantes, com crimes contra a propriedade individual, contra a liberdade, contra os direitos, né, intelectuais, direitos de liberdade, de expressão, de ir e vir. Ou seja, não há nada na história como a cultura, porque essa cultura ocidental nasce a partir da vivência dos cristãos, quando o evangelho se relaciona na questão política, social e na questão principalmente espiritual. Então, essa é uma batalha, é uma guerra de uma cosmovisão. Primeiro, de um lado, a cultura cristã, que nasce das escrituras, que é uma cosmovisão que nasce da visão do cristianismo, e do outro lado, a visão pós-moderna, que vem se opondo aos valores do modernismo e tirando a ideia de absolutos, tornando a ideia, a verdade relativizada, a verdade subjetiva, de forma que o politicamente correto se torna um ditador, né? Ele não aceita, embora ele diz que as verdades são relativas, eles querem conviver com várias outras linhas de pensamento, desde que essa linha de pensamento não seja a cristã. Então, nós vivemos hoje a cristofobia. As pessoas se opõem, rejeitam, e elas têm um discurso de ódio contra as verdades do Evangelho, por causa da natureza da cultura cristã de expressar verdades que se opõem naturalmente às escolhas pecaminosas da cultura pós-moderna. Então, esses ataques acontecem de forma muito sutil. Por quê? Porque eles acabam normatizando comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. O ponto 2 aí é um alerta para o povo de Deus. Deus sempre manteve seu povo sobre alerta, mostrando que os ataques viriam de dentro, como também de fora. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus tem sérias alertas para o seu povo, advertências, de uma forma muito intensa, principalmente pelo ministério dos profetas, de que as batalhas, os inimigos que se levantam contra a verdade do reino de Deus. Paulo diz aqui, ele começa o versículo, mas o Espírito expressamente diz. Ou seja, essa é uma verdade dita claramente, diretamente, de forma objetiva pelo Espírito Santo, ou seja, é uma verdade sem sombra de dúvida. Isso é uma coisa séria.
haverá falsos profetas, haverá um tempo em que as pessoas não suportarão mais as verdades das Escrituras, elas vão escolher pessoas para ensiná-las que são de acordo com aquilo que elas pensam, porque aquilo que elas pensam quer, na verdade, expressar suas concupiscências, seus desejos pecaminosos, que se opõem à revelação da palavra de Deus. Então, o Espírito diz expressamente, é uma revelação, é uma palavra dita pelo próprio Espírito Santo, de que nos últimos dias, nas últimas eras, nos últimos tempos, iria aparecer coisas absurdas. Então, é o Espírito Santo que faz conhecer, que dá a conhecer o povo de Deus, os perigos que cercam a igreja com esses modismos ou essas falsas verdades ou pseudo-verdades ou mentiras hipócritas, a fim de enganar as pessoas e calar a voz da igreja, já que a igreja é a única opositora que o diabo tem na terra. Terceiro, o Espírito diz que a igreja encara isso de forma mais plena nos últimos tempos ou na reta final. Embora a expressão os últimos dias se refere à era da igreja, mas ela também se refere ao momento final. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, maior serão os níveis de ataque, os níveis de oposição que o diabo lançará sobre a igreja. A proporção que se aproxima aquele dia, cada hora vai aparecer coisas que se parecem verdade, a fim de destruir, se opor aos valores ensinados pelas Escrituras. Os cristãos precisam estar claro de que eles vivem em uma cultura. O cristianismo é uma contracultura. Nós estamos andando na contramão da cultura. Se a cultura vem em direção a nós, nós estamos indo em direção contrária à cultura. Tudo que o mundo afirma, a Escritura afirma ao contrário. Deus e o mundo são inimigos. Os valores do mundo não são os valores de Deus. A vontade de Deus se opõe diametralmente à vontade do mundo. Então, o diabo usa toda a estrutura do mundo, todo o sistema do mundo para se opor à verdade da palavra de Deus. Então, nos últimos dias, isso cada vez será ainda mais frequente. As batalhas contra a igreja são ferrenhas. Aquilo que nós jamais imaginávamos, hoje acontece. Aquilo que há 50 anos atrás não existia. Há 50 anos atrás, o adultério era um crime. Hoje, o adultério é inclusive incentivado pelos programas de televisão, pela mídia, pela sociedade. Se tornou uma prática natural. Algo que 50 anos, quem cometesse um adultério, era considerado um crime pelo nosso Código de Leis. Depois, isso foi descriminalizado. Por quê? Porque a sociedade mudou. A ideia do direito positivo, de que a sociedade evolui, na verdade, a sociedade não evoluiu, ela involuiu. Ou seja, ela passou a mudar os princípios morais da boa conduta, da boa ética, da boa política, e começou a ensinar mentiras e hipocrisias para poder desmerecer ou se levantar ou se opor contra a verdade das Escrituras. Então, os crentes precisam entender que eles terão que lidar com oposição, com mentiras, com conceitos que se opõem à verdade da palavra de Deus. E eles terão que ser firmes para manter a sua fé. Deus permite isso para que os filhos de Deus tenham a sua fé fortalecida e para que a sua fé possa ser testada e aprimorada. Então, a igreja deve estar em alerta constante contra a sutileza de Satanás nesta reta final. E o segundo ponto trata da natureza do ataque. Primeiro, o ataque é de natureza espiritual. O apóstolo Paulo
diz que o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, ou nos momentos que estamos vivendo, o tempo que se aproxima à volta de Jesus, diz que alguns se apostatarão da fé, ou seja, são pessoas crentes que serão enganadas pelas sutilezas, pelas mentiras de Satanás. O texto diz que eles darão ouvidos, eles serão convencidos com as artimanhas, com os argumentos, com os conceitos. Eles serão atraídos por falsas doutrinas, falsas ideologias, falsos conceitos. E eles darão ouvidos a espíritos enganadores, espíritos sedutores e a doutrina de demônios. Ou seja, na verdade, será de natureza argumentativa, de natureza conceitual. O diabo criou uma ideologia, criou um sistema de argumentação e conceitos, e deu cara disto, revestiu isso de academicidade, revestiu isso de ciência, e chamou essas mentiras, essas hipocrisias, de ciência, de verdades, de evolução. Por quê? Porque o diabo precisa enganar as pessoas. E a única forma de encarar isso é olhando para as Escrituras e comparando aquilo que o diabo tem ensinado por meio da ciência, por meio das universidades, por meio da cultura que se levanta contra todo o conceito de Deus. O anticristo, que é o espírito do anticristo que rege esses conceitos, ele se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Ou seja, todos os princípios judaicos cristãos que nascem a partir das Escrituras são bombardeados, são atacados, são descriminalizados, são zombados, né? São discursos rejeitados. Por quê? Porque expressam a verdade daquilo que Deus deseja que o homem viva, e isso são as verdades que a igreja cristã prega. Então, esses espíritos sedutores usam, por exemplo, a teoria da evolução engendrada, criada, né? Nasce a partir do coração caído. Então o diabo manipula o sistema, a mente, o entendimento. Diz as Escrituras que a palavra de Deus se levanta contra todo raciocínio, contra todo sofisma que se levanta contra a palavra de Deus. Ou seja, o diabo cria um sistema de conceitos, de ideias, de princípios que se opõem frontalmente à verdade das Escrituras, como é o caso, por exemplo, da evolução. Tem cara de ciência, é ensinada por cientistas, mas ela é uma farsa. Ela não pode ser comprovada em laboratório, ela é uma teoria, ela parte de conceitos e pressupostos que podem ser perfeitamente, cientificamente demonstrado que está errada, mas ela se baseia num princípio de que o mundo não foi criado por Deus, mas que o tempo e a geração espontânea e a seleção natural produziu tudo quanto nós temos. Ou seja, de forma irracional, de forma anticientífica, de forma mentirosa, a ciência chamada evolução se reveste de princípios acadêmicos, de pesquisa científica, a fim de negar um único princípio bíblico, de que Deus é o Criador de todas as coisas. Ou seja, a resistência ou a falta de fé de não aceitar que Deus criou todas as coisas produziu uma ciência, e que hoje, todas as vezes que o criacionismo foi confrontado com o evolucionismo, o criacionismo venceu. Por quê? Porque ele tem todas as provas para mostrar que Deus criou todas as coisas. Por isso a evolução criou a ideia de milhares de anos, a ideia de eras geológicas, para poder sustentar, né? E isso não é científico, são conceitos filosóficos. A ciência
evolutiva não é uma ciência, uma ciência que se baseia, por exemplo, em métodos de laboratório. Ela não pode ser provada, mas ela é uma ciência histórica, então ela se baseia em postulados, em argumentos filosóficos e não na verdade dos fatos. Por isso, quando ela entra em discussão com o criacionismo, ela pode ser facilmente vencida. Por quê? Porque as Escrituras ensinam aquilo que a ciência exata, as ciências exatas vão comprovar de que é a palavra de Deus. Por isso, sempre que houve um confronto, o criacionismo vence. Mas um coração caído não aceita. Por que ele não aceita? Porque a mente dele está sob um domínio do controle de um conceito que nasce a partir de espíritos extremamente inteligentes, que são sutis, são sedutores, com verdades que parecem ser a verdade. Por quê? Porque se eu descarto a ideia de um criador, eu também descarto a ideia de um juiz, de um legislador. Então, se tudo evoluiu, se nada nasce a partir da criação divina, então os homens não têm que prestar contas a ninguém. Por isso, Paulo vai dizer no texto que ele está expondo que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, são pessoas que, porque querem viver uma vida lá no seu íntimo, às vezes faz isso de forma inconsciente, porque não querem viver segundo os valores da palavra de Deus, então acabam ensinando esses princípios como se fossem verdades absolutas. Então, nunca foi sobre ciência, nunca foi sobre verdades culturais. Na verdade, é um ataque de natureza espiritual, porque os demônios manipulam a ciência, manipulam a academia, manipulam o conhecimento humano, manipulam as pesquisas para que os homens cheguem a conclusões e a argumentos que de outra forma não chegariam se não fosse a sedução desses demônios, a fim de se oporem ou enganar as pessoas para que elas não se convertam e não conheçam a Jesus Cristo. Esse é um trabalho, é uma luta da igreja para mostrar para as pessoas o que elas estão ensinando nascem, na verdade, lá no mundo espiritual e não no intelecto humano. Segundo, o ataque é de natureza moral. O que o diabo faz aqui é um ataque à moralidade cristã. Esses ataques são mentirosos e eles estão na esfera também moral. Ele diz que é a hipocrisia e a mentira que são manifestações inversas das virtudes morais do cristianismo, que se opõem à verdade, à autenticidade e ao fato das coisas serem provadas. Ou seja, é a operação do erro que sempre trabalha falsificando e enganando. Paulo diz que as pessoas têm uma consciência cauterizada, ou seja, a consciência delas foi como que queimada pelo ferro e elas não conseguem fazer o discernimento entre o certo e o errado. Elas são induzidas facilmente, as faculdades humanas acabam sendo dominadas por esses espíritos enganosos e as pessoas não conseguem discernir entre o erro e a verdade. Então, a mente delas são insensíveis, por isso o Espírito Santo não tem acesso às suas mentes para provar, para mostrar que está errado, aquilo é cauterizado para que as pessoas não ouçam a voz da verdade e não se convertam e abandonam suas mentiras. A outra questão é o ponto 3, que mostra que esses ataques estão em outras esferas, como, por exemplo, a esfera religiosa. Paulo diz que alguns se apostatarão da fé. A intenção daquilo que aparentemente é político, que é sociológico, que é acadêmico, na verdade,
é apostatar as pessoas da sua fé cristã. É para que aqueles que leem as Escrituras passam a desacreditar das Escrituras. Então, toda a moralidade pós-moderna, na verdade, é de natureza religiosa. Por exemplo, ela traz a base para o aborto. Veja, o aborto, que é um assassinato de uma criança indefesa, ou seja, é um assassinato com requinte de crueldade. Então as pessoas estão defendendo um assassinato, estão defendendo um homicídio, estão defendendo a pior de todas as barbaridades humanas em nome de uma ideologia. Ou seja, a pessoa perde a capacidade de discernir entre a verdade e o erro, entre a mentira e os fatos verdadeiros. Ninguém em sua sã consciência, por exemplo, vai defender o aborto. Ninguém em sã consciência aceita o assassinato. Uma criança no ventre é um adulto que ainda não está fora do ventre. É um ser que vai evoluir até a vida adulta, mas é um ser todo formado, ou seja, é só uma criança pequena que o tempo vai fazer com que elas cresçam, como eu e você passamos por esse processo. Então, nós estamos matando a criança nos primeiros meses, porque a criança está dentro do útero da mãe. Mas uma criança que está dentro do útero da mãe é tão humana quanto alguém que está fora do útero. E agora já se fala não só de aborto intrauterino, mas o aborto pós-nascimento. Quando nascer uma criança, se o pai, por um motivo de não desejar a criança, então a criança também poderá ser morta. É o aborto pós-nascimento. Ou os pais podem, não, é uma menina, não queremos. Ou uma pessoa que nasce com um defeito, então vamos também matar. Ou seja, o aborto hoje é defendido no ventre, mas ele já está sendo defendido, já é praticado em outros países, mesmo após o nascimento, ele é ensinado. Veja, ninguém em sã consciência jamais aprovaria o aborto, a não ser uma pessoa bestial, uma pessoa desumana, alguém que não tivesse nenhuma ciência. Por isso o texto diz que a sua consciência está cauterizada, ela não tem sensibilidade. O diabo fornece a ela outras ideias. Por exemplo, qual é o argumento? Que a mulher tem o domínio sobre o seu corpo. A mulher não deseja aquele filho. Olha, não é isso que define se uma criança vive ou não vive. Por quê? Porque aquele útero só é o lugar onde a criança é gerada. E não é a mulher que define isso. É uma outra vida. Que é uma vida independente da mãe. Embora ela esteja ligada, mas ela não é a extensão do corpo da mãe. A mãe não tem o poder de decidir sobre outra vida que foi gerada em seu ventre, já que esse é um método criado por Deus para geração natural. Mas veja, com os argumentos mais tolos, mais desonestos, alguém vai defender o aborto. E isso, veja, nossos filhos vão para a faculdade para defender o assassinato. Ou seja, gente boa se tornando assassino, porque diz a Escritura que não só é errado os que praticam, mas aqueles que defendem esse tipo de prática. Veja, então nós temos o aborto antes do nascimento e o aborto depois do nascimento. Nós temos agora uma tese para mostrar que as pessoas estão dominadas por esses conceitos demoníacos, um trabalho para defender a pedofilia, como se ela fosse normal, como se ela fizesse parte do processo evolutivo das pessoas. Ou seja, aquilo que hoje é asqueroso, um adulto violentar uma criança, pode ser feito, porque aquilo faz parte do prazer, do crescimento da criança. Ou seja, a pedofilia, que é crime, já está sendo entendida como não mais crimes. Cada hora que passa, o diabo vai... Ou seja, tudo isso é de natureza religiosa.
o direito à vida é um conceito religioso. A morte ou vida é uma ideia religiosa. Então as pessoas, o diabo está dando ela argumentos morais, mentirosos, desonestos, anticientíficos, bestiais, que de outra forma jamais seria aceita, mas uma pessoa normal aceita pela simples ideia de que, né, a mãe tem o direito sobre seu corpo. Então, seu corpo, suas regras. Jamais. Né? É uma outra vida e que isso ninguém tem direito de opinar se alguém vive ou não vive por opinião própria. Né? Isso está errado. E esses conceitos são normalmente ensinados, né, por instituições aparelhadas pelo Estado. O diabo, então, assume o controle dos conceitos estatais, da ciência, né, da ética, a fim de ensinar esses conceitos que se opõem à palavra de Deus. Nesse mesmo caminho, nós temos o chamado suicídio assistido, onde as pessoas escolhem morrer, podem fazer em casa ou, né, em um lugar, chamam os amigos. Veja, aquilo que nós não concordamos, aquilo que está errado, hoje é praticado. A Holanda é campeã mundial de suicídio assistido. E cada hora que passa, aquilo que é asqueroso se torna algo bom. Por quê? Porque a pós-modernidade desenvolveu uma moralidade doentia, assassina, asquerosa. E essa moralidade é de natureza ateísta. Como as pessoas não acreditam em Deus, veja, quando você vê a abordagem de Dawkins em seu livro Deus, um delírio, você fica louco. Quem não entende nada vai ler aquilo e achar que os argumentos são bonitos, mas são falsos, são mentirosos. Não tem nada a ver com a verdade. Por quê? Porque uma vida vivida longe das leis do Criador é uma vida desumana, é uma vida antinatural. E todo o sistema que se levanta desprezando a lei de Deus vai colher, né, frutos. O nazismo está aí, o ateísmo está aí, o comunismo está aí, mostrando para a gente, né, o comunismo matou mais de 300 milhões de pessoas e alguns dizem que é o dobro do que disto. Ele eliminou, né, o nazismo matou mais de 14 milhões de pessoas no mundo com ideias absurdas, baseadas em conceitos ateístas, agnósticos, que se opõem, ou seja, uma verdade religiosa sendo usada como cultura, como ciência, a fim de destruir as verdades espirituais. A segunda esfera é a esfera social. Hoje o ataque do diabo, por exemplo, é contra a família. Paulo diz aqui, proibindo o casamento. E o diabo faz isso de diversas formas. Primeiro, nós temos a natureza da união estável, que não é casamento. A lei quer elevar a união estável ao status de casamento, mas não é casamento. Nem a lei diz que é. Segundo, o aumento do divórcio. Né? O divórcio, aquilo que a Escritura tem uma exceção, no caso do adultério continuado ou impenitente, onde não há arrependimento, se tornou a regra hoje. Então, o divórcio enfraquece as relações do casamento e é um comportamento moderno. Veja, o número de divórcio cresce assustadoramente nos últimos 50 anos. Até então, o divórcio era algo visto como errado, né? E o divórcio não é uma coisa boa, né? O divórcio é uma violência emocional, uma violência social. O divórcio destrói, né, os cônjuges, destrói os filhos, os prejuízos são absurdos. E o divórcio é uma violação da lei de Deus. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas não só nisso. Agora, as pessoas estão definindo o conceito de casamento. Nas Escrituras, o casamento é monogâmico, né? É um homem para uma mulher. Esse conceito já muda. Hoje já se defende o poliamor. Uma mulher pode ter vários parceiros e um homem pode ter vários parceiros.
E não é só monogâmico, ele também é heterossexual. É um homem com uma mulher. Hoje, o direito brasileiro, como no mundo, já inverteu isso, né? Não é mais aquele padrão bíblico de homem e mulher. Então, e veja, esse conceito de casamento do mesmo sexo viola diretamente a palavra de Deus. É um conceito moderno, é um conceito da cultura pós-moderna que se opõe aos princípios criados pela palavra de Deus. Então, os cristãos não têm esse tipo de prática, né? Por quê? Porque eles são orientados pela palavra de Deus. Outra coisa que está sendo dito hoje é a questão do sexo, que o sexo é uma construção social e não algo biológico. Ou seja, não é o fato de uma criança nascer homem que vai ser homem, ou menina que vai ser menina. Então, há uma desconstrução para que as crianças sejam influenciadas, né? E aí elas façam as escolhas que quiserem, como se a identidade biológica dela não definisse o sexo. Isso é anticientífico, isso já foi debatido, já foi vencido, mas isso prevaleceu por causa da perspectiva política e espiritual que tem por trás. Isso é de natureza religiosa. Então essa ideologia, né, a Escritura mostra que menina nasce menina, que menino nasce menino, mas a ideologia de gênero diz que não, que isso vai definir mais tarde. É a condição social que vai... Não é de forma... Isso não é científico. Esses argumentos não resistem a uma análise concreta, né, em debate coerente, porque isso se opõe à moralidade. Qual é a intenção do diabo? É destruir todos os princípios da moralidade cristã a fim de coagir a igreja, porque ele quer calar a voz da igreja. Então, isso acontece na esfera social, onde ele está atacando família, enfraquecendo as famílias cada vez mais, a fim de destruir completamente a humanidade. O diabo, ele é mau, ele quer criar anarquia geral, desordem geral. Ele vende uma mentira empacotada, ele vende hipocrisia empacotada de verdade, mas o que ele quer é o mal das pessoas. Ele não ama ninguém, ele quer destruir o ser humano criado por Deus e principalmente a igreja de Jesus Cristo. Esse é um processo espiritual e social, religioso, por isso é um processo gerado pelo ateísmo, pelo gnosticismo. Até o século XVIII nós não conhecemos o ateísmo, mas a racionalidade humana colocou a ciência como Deus, como a deusa, e tirou o Deus cristão do trono. Então o humanismo colocou o homem no centro e Deus na periferia. O ateísmo desfez os dois, né? O homem só que existe, Deus não existe, e o ateísmo se torna, então, uma opção de vazio para as pessoas. Embora o ateísmo não tenha base para isso, porque ele precisa do naturalismo, do materialismo, para poder existir, né? De que a matéria causou tudo isso, que a natureza causou tudo isso, né? Isso é uma coisa horrível, porque a natureza foi criada, então ela tem começo e fim, então ela não pode causar a si mesma, né? Ou seja, incoerentemente o ateísmo e o materialismo se vale de conceitos de mentiras a fim de se opor à verdade cristã e enganar muita gente para que as pessoas possam se opor. Vejam, vende mentiras. Hoje, várias sociedades pelo mundo afora são sociedades iluministas, né? Humanistas, que tentam vender essa ideia de que Deus não existe, de que a vida, né, a gente deve curtir a vida, experimentar o máximo dela, que nós não vamos prestar conta a ninguém. Por quê? Porque são pessoas que querem viver segundo seus pecados. Então, esses ataques à família, como o divórcio, como a poligamia, né, o politicamente correto se tornou um ídolo, as pessoas, né, não aceitam, não existe verdade absoluta.
Todas as verdades são relativas, todas são boas, todas são verdades. Mas quando o cristianismo diz as suas verdades, ela é rejeitada. Ou seja, é uma hipocrisia das mais, né, desonestas do mundo. Então, se a pessoa vai... Aqueles que ensinam os valores cristãos são perseguidos, são apagados, são deletados. Como outro dia, um famoso do mundo do futebol criticou o fato do Superman ter um filho, né, com comportamento diferente das Escrituras, ele foi cancelado, perdeu o emprego. Então, é esse sistema que se levanta contra Deus. Por quê? Porque querem colocar uma ditadura de palavras. Então o diabo esvaziou o significado de palavras, né? Esvaziou os sentidos dela e ressignificou com sentidos malévolos, autoritários, tirânicos, para poder, a fim de destruir as verdades. A intenção do diabo é só uma: ir contra a igreja de Jesus Cristo e contra a palavra de Deus. Então ele está tentando desconstruir a moralidade cristã com base naquilo que ele quer fazer, que é o colapso da civilização ocidental, usando o aspecto sociopolítico, ético, moral e espiritual. Na verdade, tudo isso é religião. É o diabo tentando colocar sua religião, usando a ciência, a tecnologia, usando os conceitos, a cosmovisão, a cultura. E essa cultura não tem nada que agrada a Deus, né? Infelizmente, muitos estão tentando resgatar a cultura. Os cristãos primitivos nunca quiseram resgatar a cultura. Os cristãos primitivos se opuseram à cultura cristã, da sua época, foram perseguidos, foram mortos, não iam para os estádios, não iam para os coliseus, não participavam dos jogos, viviam separados. Hoje os crentes vivem uma ideia mundana. Então nós temos os ataques do diabo, que usa o Estado, os conceitos, a educação, os livros, os romances, a cultura, a ciência, a biologia. Tudo está armado contra as verdades da palavra de Deus, ensinando mentiras e hipocrisias, a fim de enganar os filhos dos crentes, enganar as pessoas, para que nós sejamos calados, para que não possamos mais pregar a verdade da palavra de Deus. Então isso tem um caráter pior do que a gente possa imaginar. O diabo está tentando destruir a igreja. Agora, veja, todos esses conceitos se levantam contra a igreja, tentando se opor ao cristianismo, tanto no seio, né, do próprio cristianismo. Às vezes pastores que dizem que a Bíblia tem que ser atualizada. Isso é um absurdo, né? A Bíblia é a palavra de Deus, mais atual do que um jornal, né? E ela dá prova de si mesma, de ser atual, de ser a palavra de um Deus infalível, atemporal, eterna. Mas muita gente tem sido levado por isso, tem criado uma espiritualidade holística, né? Misturando o cristianismo com o mundo, o cristianismo com várias outras religiões, coisa que a Escritura nunca aceitou. Então as pessoas estão criando uma outra vertente que não é a verdadeira, a fim de destruir os valores e as verdades da palavra de Deus. No entanto, embora isso seja científico, embora isso seja com cara de ciência, cara de academia, embora tenha as universidades federais ensinando isso, governos com partidos políticos, quanta gente votando em partido de esquerda, em partido que ensina princípios contrários à palavra de Deus. Isso deveria abrir os olhos dos nossos crentes, mas infelizmente muitos deles não são autênticos e acabam seguindo esses princípios. Mas vejam, por mais que isso pareça ciência, pareça academia, por mais que está o Estado aparelhado, né, contra a igreja, isso não é páreo para a igreja. Por quê? Porque a igreja tem duas armas infalíveis. Primeiro, é a palavra de Deus pregada. Deus deu todo o seu poder para a pregação da palavra de Deus. Diz a Bíblia que a palavra de Deus, ela diz em si mesma que ela é poderosa para destruir milícias,
sofismas, fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Nenhuma dessas filosofias ficam de pé mediante a pregação poderosa do Espírito Santo contra qualquer ação do mal. A palavra de Deus, pregada com poder, põe de joelho, já pôs de joelhos, impérios, conceitos, o ateísmo, o comunismo e todos os ismos, porque ela é a palavra infalível de Deus. A evolução não é páreo para a palavra de Deus, os conceitos holísticos não são páreos para a palavra de Deus, porque ela é indestrutível. Então os cristãos não tenham medo, precisam viver e pregar, porque ela é poderosa, ela destrói, ela é pedra que destrói conceitos, ela vai demolir qualquer oposição, porque ela é a palavra do Deus soberano, Criador, onipotente, onisciente, onipresente. Glória a Deus por sua palavra. O que nós temos que fazer é só crer, ler, viver e pregá-la. Então, nenhum desses sistemas resistem ao poder da palavra de Deus. Nada. Por isso, a palavra de Deus deve ser ensinada, vivida, amada, conhecida por nós. É a pregação bíblica, é a pregação expositiva, é a pregação não de filosofia, não de palestras teológicas, não de conceitos, é a palavra no poder do Espírito Santo e com milagres. É o Evangelho de Jesus Cristo curando enfermo, curando paralítico, abrindo os olhos dos cegos, expulsando os demônios. É o poder da palavra de Deus que vai demolir todas as fortalezas. Então a pregação da palavra de Deus Deus deu todo o seu poder para a manifestação da pregação da palavra. Nada resiste à pregação da palavra de Deus. Ela é o poder de Deus manifesto por meio de palavras. E a segunda forma de vencer é a oração. Quando a igreja se põe de joelhos, já que todos esses conceitos têm origem em demônios, em espíritos enganadores, a única forma de vencer espíritos enganadores não é só com palavra, não é só com livro, não é só refutando os conceitos, é pondo o joelho no chão, porque é o poder de Deus que vai impedir a manifestação do anticristo. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui com a igreja, nenhuma dessas filosofias vão se consolidar. Aprendam isso, irmãos. Enquanto a igreja estiver aqui, eles terão a igreja como um espinho no sapato. Por quê? Porque somente quando for removida a igreja como o Espírito Santo da terra é que o diabo terá condições de tornar isso universal, isso, né, de forma a ser obedecida. Veja agora mesmo, a América acabou de outra vez cair a lei do aborto. O aborto é crime. Então os estados terão que votar cada um a sua lei, mostrando o seguinte, que isso não está certo, é morte de inocente. Ou seja, não é coerente. Há muita gente boa, inteligente no mundo inteiro. 80% da sociedade ainda é tradicional, não aceita nenhuma dessas coisas, porque sabem que isto não é bom, que isso não ajuda nenhuma sociedade a progredir ou ser melhor. Pelo contrário, a experiência já provou que isso é ruim para a sociedade. Mas é somente pelo poder da oração. Cada crente precisa dobrar o seu joelho e orar 2, 3 horas por dia. Precisa ler as Escrituras e chorar diante de Deus. Precisamos clamar por um avivamento. Precisamos clamar por um mover de Deus, pela volta dos milagres, pelas voltas da operação, porque contra isto não existe. Paulo diz em Romanos 16 que a sua pregação não foi baseada em filosofia, em palavras persuasivas, mas na manifestação de prodígios, de milagres, de curas, porque somente isto
é a evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Veja, o diabo é tão sutil que ele criou uma teologia, que é o cessacionismo, para se opor ao Evangelho. Embora é ensinada por muita gente boa, até piedosa, mas foram enganados. Por quê? Porque é a pregação da palavra de Deus com poder e sinais. Mas a oração, por meio da oração, do joelho, e o poder de Deus se manifesta por meio da igreja, por meio de obras graciosas, libertando os homens do pecado, transformando eles, tirando aqueles que estão presos nas garras de Satanás. É a manifestação gloriosa do Espírito Santo na igreja, que vai impedir o crescimento dessas filosofias, do politicamente correto, da espiritualidade holística, do divórcio, dos ataques à família, do ateísmo, do materialismo e o naturalismo como teoria da evolução, dizendo que o tempo, a seleção natural criou tudo, a pedofilia, o aborto, a ideia de ideologia de gêneros. Ou seja, isso só pode ser vencido por meio da pregação genuína da palavra de Deus. Às vezes um pastor, por não ter convicção das suas crenças, por não conhecer as Escrituras, por não ser um homem que basilar nas Escrituras, acaba sendo convencendo hoje a gente vive um tempo em que a igreja tem sido tomada ou por um conceito teológico, ortodoxo, que poderíamos chamar de ortodoxia morta, baseados em conceitos que nunca foi a visão de toda a igreja, que não é a nossa teologia assembleana e que tem trazido uma disputa no meio do povo de Deus, e todo mundo que vai para essa teologia morre espiritualmente. Ou nós estamos presos a misticismo, a coisas que simulam a operação do Espírito Santo. Então nós precisamos de uma igreja que pregue as verdadeiras doutrinas, que pregue a verdade do Evangelho, que creia genuinamente no Evangelho bíblico e que possam se opor a isso no poder do Espírito Santo. As pessoas precisam ter a evidência clara de que o Deus que nós pregamos é real, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele fala, que Ele profetiza, que Ele se manifesta, que Ele revela os segredos do coração dos homens. Paulo diz em 1 Coríntios 14, que quando o coração dos homens são revelados, eles dizem: Deus verdadeiramente está nesse lugar. Glória a Deus por sua palavra, glória a Deus pelas manifestações do seu Espírito. Que Deus possa nos guardar, que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, que sempre foi uma igreja bíblica, com uma doutrina madura, que sempre pregou o verdadeiro e autêntico Evangelho, na esperança pré-tribulacionista da volta de Jesus Cristo, possa se fincar nessas verdades. Que Deus levante homens poderosos, seminários bíblicos para ensinar verdades claras, que se opõem a essa nova hermenêutica, a essa nova exegese, a gente que está aprendendo com liberais, que não tem compromisso com a verdade, que seguem a espíritos sedutores, a doutrina de demônios, que se misturam conosco, que sejam expulsos do nosso meio e que nós possamos pregar a autêntica, pura e verdadeira palavra de Deus. Que Deus livre a nossa igreja no Brasil, que nós continuamos pregando o Evangelho simples, puro, fervoroso, de poder, de manifestação de graça, para que o Brasil seja salvo, para que as almas sejam libertas do poder do mal, que só o poder de Deus, por intermédio da pregação da palavra de Deus e por meio da oração quebrantada, contrita com Deus, é que nós vamos vencer. Glória a Deus, porque Deus nos deu armas infalíveis. A batalha não está perdida. Isso
é só para assombrar, mas nós vamos continuar. Está vindo por aí um grande mover de Deus, um avivamento poderoso do Brasil, e nós vamos fazer parte disso. Nós vamos vencer tudo isso crendo, amando a poderosa palavra de Deus e orando e confiando no Deus bendito, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo, que se encarnou, que tomou a nossa forma, que vestiu a nossa pele, que morreu a nossa morte, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que foi assunto ao céu, que voltará para buscar sua igreja. Enquanto a igreja não for tirada, esses conceitos não podem prevalecer, porque a igreja é o baluarte da verdade, a coluna da verdade, a firmeza, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Não perca uma aula, não perca uma aula das lições, não perca. Essa lição é maravilhosa, você será edificado, Deus vai abrir seus olhos, Deus vai fortalecer sua fé, sua esperança em Jesus Cristo. Deus abençoe você. Você agora possa contribuir com suas ofertas e dízimos. Nós também queremos te convidar a fazer parte de um voto. Nós queremos comprar um espaço onde nós estamos agora reunindo. Nós precisamos levantar pelo menos 1.000 pessoas, numa contribuição de 60 meses, para levantar um dinheiro que nós não temos, para comprar um espaço gracioso, para que daqui seja um baluarte, seja um refrigério, que seja um oásis, uma igreja que ame a Deus, que ensine, que viva o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, por meio da pregação expositiva, por meio da operação de grandes operações do Espírito Santo e milagres, com o poder de Deus, de conversão e transformação de vida. Que Deus nos ajude, contribua com essa obra, que Deus vai abençoar você cada vez mais. Deus possa abençoar seu domingo. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa aula, obrigado por aquilo que o Senhor nos deu, armas infalíveis como a oração, o jejum e a pregação da palavra de Deus. Ô palavra poderosa, tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. No nome de Jesus, nós nos levantamos contra o pós-modernismo, nós nos levantamos contra a espiritualidade holística, nós nos levantamos contra o aborto, nós nos levantamos contra a pedofilia, nós nos levantamos contra todos os baluartes que se levantam contra a visão judaico-cristã e defendemos ela como a verdade da palavra de Deus. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.